Alegria, do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Ideal Espírita. Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada, o nascer do sol, aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Meus queridos amigos, com esse texto do Espírito Meimei, que significa amor puro, de Irma de Castro Rocha, a esposa do nosso querido Arnaldo, que era materialista, lutador de jiu-jitsu, e que um dia caminhando pelas calçadas esbarra com Francisco Cândido Xavier. E aquele homem extraordinário lhe diz: Arnaldinho, a nossa querida Meimei deseja muito falar-lhe. E ele leva um choque, porque ele era materialista, ateu. E como é que aquele homem estranho sabia o apelido que somente ele e sua esposa, Irma, trocavam carícias um com o outro? Meimei, amor puro. E ele vai então ter notícia de que haveria uma reunião mediúnica naquele horário, e através de uma médium, ele vai tomar contato com o seu grande amor, mais uma vez, mostrando que a vida continua. É com esse mesmo sentimento, meus amigos, da alegria, que nós queremos expressar a nossa gratidão de podermos estar aqui, ao lado de amigos tão queridos como a Deleuze, o Zé Luiz, não é? O Letieri, tantos, não é? Se for citar aqui tantos nomes, a gente não vai terminar a palestra. Então, todos os irmãos, não chamamos mais de amigos, não, mas de verdadeiros irmãos que aprendemos a amar e fomos acolhidos com tanto carinho nessa casa, que nos dá a grata honra de podermos estar, então, na 8ª Semana Espírita do Guará, congregando tantas casas unidas neste ideal tão nobre, que é falar dessa doutrina, que é uma doutrina de amor, de esperança, de renovação, de alegria, que vem restaurar o Evangelho de Jesus em toda a sua beleza, e por isso ela se adequa perfeitamente ao conceito que o Cristo Jesus, quando no Evangelho de João fala aos apóstolos: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não poderíeis suportar, não compreenderíeis. Mas, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Santo Espírito, que o mundo absolutamente não conhece, porque não pode perceber, mas que vós o conhecereis. Ele vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito, e vos ensinará muito mais. Então Jesus nos anuncia o Espírito Verdade, o Paracleto,
O advogado, aquele que está ao lado, aquele que ampara, aquele que consola, aquele que exorta ao bom caminho, aquele que esclarece. Paracleto, do grego, tem exatamente esse significado, nos ensina Haroldo Dutra Dias, pesquisador, historiador, tradutor e linguista, que vai fazer um trabalho belíssimo, inclusive traduziu o Novo Testamento, na publicação da edição do Conselho Espírita Internacional e também Parábolas de Jesus, texto e contexto, pela Federação Espírita do Paraná. Então, paracleto, ou paráclito, é sinônimo de advogado, é aquela pessoa que está ao lado, que ampara, que consola, que esclarece, que ilumina, que exorta-nos ao bom caminho. Então, este Consolador, ele tem realmente na doutrina espírita toda a sua beleza, toda a sua pujança, confirmando as palavras de Jesus. Nós respeitamos aquelas outras religiões. Alguns defendem que teria sido o momento do Pentecostes, quando os apóstolos, num fenômeno mediúnico, vão ver línguas de fogo, ou seja, a manifestação física da materialização dos espíritos nobres, vão produzir o fenômeno da xenoglossia, de falar através de línguas diferentes, e cheios dos espíritos santos, eles vão então realmente passar a pregar com muito mais coragem, com muito mais alegria, com muito mais perseverança, porque estarão agora cheios dessa mensagem e inspirados pelos espíritos nobres para trazer a mensagem do Cristo. Mas vejam que eles não trouxeram nada de novo, e em 40 dias eles não evoluíram o suficiente para aprender coisas que não poderiam suportar antes. Então foram necessários muitos séculos para que a humanidade chegasse ao momento em que ela pudesse realmente conhecer o Consolador prometido. E hoje, mais avançados, não mais simples pescadores, camponeses, pessoas que mal sabiam ler ou que mal sabiam escrever, agora sim, mais esclarecidos, mais preparados, já temos condição de compreender as verdades espirituais com mais detalhes. E este Consolador prometido, então, vem através das obras que Allan Kardec organiza, sistematiza, e no Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, uma nova era se inicia para toda a humanidade. Ele vai publicar cerca de 30 livros. Todo mundo ficou surpreso, né? A gente mal leu 3. 10%. Se vocês lerem 10% dos livros que Kardec publicou, me dou por satisfeito. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns? 3 livros, inteiro. Por favor, levante o braço, eu gostaria de saber. Quem já leu inteiro o Livro dos Médiuns? Pessoal, menos, acho que 10% levantaram o braço. Olha, os que não levantaram o braço, se vocês acreditam na imortalidade da alma, na crença em Deus, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos, Jesus como modelo e guia da humanidade, vocês são espíritas. Sempre chegar alguém lá do IBGE para perguntar, né, a religião, entre aspas, porque o espiritismo não é uma religião propriamente dita, mas para dados estatísticos você pode dizer sim, declare-se espírita. Vocês são espíritas porque vocês acreditam na essência, nos princípios básicos da doutrina. Mas quem não levantou o braço ainda não conhece espiritismo. Porque para conhecer espiritismo nós temos que ler pelo menos esses 3 livros. E nesses 3 livros nós vamos ver, não é, a pujança, a grandiosidade da obra de Allan Kardec, que ainda se desdobra em mais 2 livros da codificação. Ainda tem o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e ainda tem o livro A Gênese, os milagres e as predições de Jesus. Vamos ter um outro livro publicado após o desencarne do codificador, Obras Póstumas. Vamos ter depois o que é Espiritismo, Obsessão, vários livros, a Revista Espírita, que são 12 volumes. Vamos ter vários livros publicados por Kardec, mas nós temos o dever de pelo menos 10% da obra, no mínimo, a gente lê, não é? Mas Nazareno, quando é que foi publicado esse tal de Livro dos Médiuns? Em 1861, faz 150 anos.
Já deu tempo de ler, não deu? E cada vez que a gente lê e relê, a gente percebe detalhes que não havia percebido antes. Como a obra de Kardec é atual e grandiosa, meus amigos. Então este codificador vem, desde aquela época, recebendo instruções de uma nova revelação. E vejam que ele vem nos trazer critérios lógicos, racionais, para perceber o que é uma mensagem verdadeira, uma nova revelação. Porque não é o fato de um espírito se comunicar que ela seja verdadeira, não. Como o próprio João, em sua epístola, nos diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Então há espíritos que sabem menos até do que nós sabemos. Desencarnar não torna ninguém sábio, nem sabemos o futuro, não. Raros espíritos conhecem o futuro. Kardec vai estudar no livro A Gênese sobre a presciência, sobre como é que seria esse conhecimento do futuro. Mas, em regra, o futuro nos é oculto. Ao homem não é dado conhecer o futuro, senão ele negligenciaria o presente, como nos ensinam os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Mas vejam que eles vão trazendo tantas informações, e Kardec então vai nos trazer um método para saber quando uma informação de uma nova revelação é verdadeira. Ele diz: olha, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão, ela deve ser ministrada através de diferentes espíritos, através de médiuns diferentes, sem contato entre si e sem estarem sob a mesma influência. E isso dará um caráter universal à comunicação. É o que ele chamou de controle da universalidade do ensino dos espíritos. Então ele próprio vai, na hora de publicar as obras espíritas, quase todas, vocês vão ver que alguns, por exemplo, a Gênese, ele não submeteu ao controle da universalidade do ensino dos espíritos, porque não é necessário que qualquer obra a gente submeta a isso, porque, por exemplo, uma mensagem de consolo, de esperança, de moral elevado, não é necessário, né, porque não é uma nova revelação, não traz conhecimentos novos, não traz revelações propriamente ditas, não. Não precisa. Mas ele então vai nos falar dessa importância desse controle e vai nos mandar ter muita cautela. O Espírito Erasto vai dizer que é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. E toda vez que a ciência demonstrasse que o Espiritismo se encontra em um erro, o Espiritismo abandonaria aquele ponto e adotaria a ciência. Então vejam todo o cuidado, o critério de Kardec. E desde aquela época, os Espíritos já nos falam que já estamos em um período de transição planetária. No capítulo 18 do livro A Gênese, eles vão intitular o capítulo Os Tempos São Chegados. Já não dizemos mais os tempos estão por vir, o reino de Deus está próximo, como Jesus. Não, os tempos são chegados agora, no século XIX, em 1868, é a data da publicação do livro A Gênese. Então nada de ficar preocupados com essas profecias que sempre houve. Já falaram que a Terra ia se acabar no ano 300, no ano 1000, no ano de 1984, não é? No ano 2000, no ano 2012, é a nova, é a coqueluche do momento, não é? 21 de dezembro de 2012, que é o fim de um calendário, de um ciclo, de um dos calendários maia. E o meu calendário lá do trabalho, ele termina no dia 31 de dezembro de 2012. Mas nem por isso quer dizer que o mundo vai se acabar, não é? É só comprar um novo calendário. Então, nós não temos que ficar preocupados com isso, meus amigos. Então, há essa transição, essa mudança, porque como nós vimos aqui na leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do mesmo modo que tudo evolui, também os mundos evoluem numa escala, que Allan Kardec chamou de escala espírita dos mundos. De maneira didática, ele falou que existem mundos primitivos, mundos de expiação e provas, como era a nossa Terra, e ela já está adentrando no período de transição para chegar à condição de um mundo de regeneração, mundo regenerador.
Depois ainda há o passo seguinte, porque esse mundo de regeneração é uma etapa breve. Logo depois vai para ser a condição de um mundo feliz, um mundo ditoso. E por fim, um mundo celestial ou divino, a habitação dos espíritos puros. Então vejam que tudo evolui, do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia na criação. Então nós sabemos que os mundos evoluem e para isso nós vamos ter que trabalhar. Porque o nosso tema de hoje não é para falar sobre a transição planetária, não é para falar sobre o Apocalipse, não é para falar sobre as profecias, não é para falar sobre tragédias coletivas. Tudo isso a gente já falou em outras palestras, já gravamos, não é, vários DVDs, vários CDs. Estão disponíveis essas palestras, inclusive na tvc.com, a TV do Conselho Espírita Internacional, pela internet e em outras iniciativas também de divulgação. Mas o que nós vamos fazer hoje é o quê? Qual o nosso papel? O que é que nós devemos fazer para que a Terra se transforme em um mundo de regeneração? Porque tem gente que está achando que vai ser num estalar de dedos, num passe de mágica que a Terra, né, numa data específica, não, dia depois, do dia 21 de dezembro, aí sim vai ser. Não, não é uma profecia nem sequer de um médium espírita. E Kardec sempre nos disse, muito cuidado para os espíritos que asseveram datas, porque quase sempre, é o indício de uma mistificação, de um engano. Então vejam que os espíritos nobres normalmente não precisam datas. E nós sabemos que sim, é verdade, há mensagens, por exemplo, atribuídas a Chico Xavier. No livro Plantão de Respostas, tem uma informação, quando indagado, o Espírito Emmanuel teria respondido que por volta do ano 2057 a Terra já estaria vivendo como um mundo de regeneração. Divaldo Pereira Franco também traz a informação de sua orientadora, Joana de Ângeles, também por volta de 2060. Porque nós temos o livre-arbítrio, depende de nós, que essa regeneração seja antes ou seja depois. E o que é que vai acontecer com a regeneração? Bom, vão começar a reencarnar somente os espíritos mais ou menos bons e os espíritos maus não terão mais autorização de reencarnar na Terra. E sairão daqui para um local onde haverá choro e ranger de dentes, na expressão simbólica de Jesus. Ou seja, eles imigrarão para outro mundo porque a Terra, como se fosse uma sala de aula, uma escola, avança na escala dos mundos e aqueles alunos que insistem em repetir nos erros, vão ser transferidos para uma outra escola, onde prosseguirão seu aprendizado. Nazareno, mas será que isso... Olha, vou ficar sofrendo muito, porque pode ser que eu vá, meu marido não vá. Tem gente que fica até feliz com isso, né? Olha, a minha sogra, eu não posso ficar sem minha sogra, sem minha nora. Como é que é isso? Não, no livro A Gênesis diz que muitos daqueles espíritos que não acompanharam a transição, farão a sua evolução em outros planos, em outros mundos, e poderão retornar à Terra, já aperfeiçoados. Então, não se preocupe, a sogra, o marido poderá nos reencontrar. Olha que doutrina maravilhosa, não é? Bom, Nazareno, você falou disso, o que mais você poderia, só para a gente complementar? Bom, pessoal, profecias tem aos montes, mas, como nós dissemos, todas elas vêm apenas anunciando essa transformação, que não é uma transformação física, os espíritos dizem. Porque holocaustos, cataclismas, não é? Grandes mortes, grandes guerras, terremotos, tsunamis, vulcões, isso sempre existiu na Terra. Aliás, existia mais até. O planeta ainda mais jovem, as placas tectônicas ainda se acomodando sob um núcleo líquido de ferro e níquel. É natural que haja esses choques, nos choques dos terremotos, os vulcões, e eles produzem os maremotos, os tsunamis. E hoje, como tem muita gente vivendo no planeta, apesar que ainda cabe muito mais, segundo a orientação de Emmanuel, e tem tantos meios de comunicação que se morrer uma pessoa, não é por causa de uma enchente, lá na Conchichina a gente fica sabendo, porque alguém filmou, alguém tem um celular com câmera e mandou para a televisão para ganhar algum dinheiro. Então, temos meios de saber, e hoje qualquer acidente, qualquer tragédiazinha, como as regiões são muito mais populosas, a facilidade, mais pessoas sejam atingidas. Por ano, cerca de 240 milhões de pessoas são atingidas por catástrofes naturais. É o levantamento atual que a própria Organização Mundial de Saúde tem.
Então, estes fenômenos sempre existiram, vão continuar acontecendo. E o máximo que pode acontecer com a gente, pessoal, é a gente desencarnar. Só isso. O que para nós é uma bênção, não é? Desencarnar. A desencarnação para o espírita é libertação, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quantos de nós já sabemos que a Terra é uma espécie de presídio? Os espíritos já falam para Kardec que a Terra é uma espécie de purgatório. E que quando alguém desencarna, nós deveríamos ficar felizes, porque aquela pessoa já não precisa mais ficar tanto tempo na prisão. Então a gente não tem que ficar preocupado, aflito. Não. Quando falamos de regeneração, estamos falando de uma notícia maravilhosa. Jesus vai anunciar: o reino de Deus está próximo, mostrando que a terra avança e que nós somos imortais, que somos super-homens, indestrutíveis. Eu sempre quis ser, quando pequenino, aliás, continuo pequenino, né? Sempre quis ser como um homem de aço, poder viajar, voar, não é? Resistir às balas. E depois de assistir uma palestra, o expositor falou: olha, todos nós somos super-homens e super-moças, indestrutíveis, e não existe a tal da criptonita. Então por que ficar aflito, ficar preocupado? O espírita não tem medo de morrer, não. O espírita tem medo é de não viver como deveria ter vivido. Isso sim, nos preocupa. Agora, eita Nazaré, quer dizer que o problema não é morrer? Não, morrer não é problema. O problema é não viver como a gente deveria ter vivido. Porque nós temos um tesouro em nossas mãos, que é o conhecimento. Nós estamos de posse, e nós acreditamos nisso, do Consolador prometido por Jesus à humanidade. E o que é que nós temos feito com o Consolador? Estamos enterrando aquele talento, aquele tesouro, ou estamos multiplicando para que ele alcance tantos corações sofridos? O que é que a gente tem feito? Lá no Apocalipse, e também no sermão profético, nós vamos ter várias passagens falando daqueles que se salvarão e daqueles que não. E Jesus vai nos falar, e o apóstolo João também vai descrever, que no final dos tempos abundará a iniquidade, e a caridade de muitos esfriará, e que muitos estarão distraídos, e não serão salvos. Salvação nesse sentido, de que não acompanharão essa progressão do mundo e não poderão mais reencarnar aqui na Terra, que se tornará um mundo cada vez melhor, mais feliz. Então vejam que a gente, quer dizer, nós, a pessoa distraída, a pessoa que derruba as coisas, que sai, né, estabanada, não é isso. Distraídos somos nós que estamos tão preocupados com as coisas do mundo, da matéria, de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de fazer isso, de fazer aquilo e aquilo outro, e atender os interesses, não é? Muitas vezes pessoais, esquecendo de fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Oramos todas as noites o Pai Nosso, a oração dominical, que pedimos que seja feita a tua vontade e não a nossa, mas nós fazemos só a nossa. Nós estamos preocupados só com o dinheiro, com qual carro que está lançando, não é, com o aparelho mais novo, qual é o celular mais novo que saiu, e isso aqui, e o tablet e tal. A gente está sempre distraído com as coisas, com a vida alheia, falando da vida alheia. Em vez de estar colaborando, trabalhando, não, a gente está criticando, com a maledicência. Os poucos trabalhadores que Jesus pode contar. Então estamos distraídos com as coisas da matéria. Qual o maior inimigo do espiritismo? Deve ser alguma igreja desses protestantes aí. Não é não. Pelo contrário. O espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Porque ele não é uma religião propriamente dita. Ele não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem liturgias, não tem rituais, não tem dogmas. Ele só é religião no sentido amplo da palavra. Mas nós deveríamos estar ajudando nossos irmãos de crenças. E deveríamos estar ajudando, sobretudo, quem não tem mais fé. Quem já não acredita nas tradições antigas. Que estão sendo solapadas pelo avanço da ciência e do materialismo. O maior inimigo do espiritismo é o materialismo. E quantos de nós estamos tão presos à matéria que esquecemos das coisas do espírito? Então estamos esquecendo de acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. E estamos acumulando somente tesouros na terra.
Então precisamos, meus amigos, mudar isso. E o mundo de regeneração depende da nossa ação. Não é da gente ficar lendo, ficar esperando. Não, depende da nossa ação. Como é que o Brasil, que tem uma programação de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, e tem agora as vésperas da promulgação da reforma do Código Penal brasileiro, onde estamos legalizando o aborto no Brasil. E estamos todos assim, de braços cruzados, assistindo atônitos, imobilizados, parados, e vai nos ser perguntado: que fizestes de especial? Então vamos assumir um gigantesco karma coletivo para o nosso país, por causa da nossa omissão. Um dos maiores crimes que estamos fazendo é o da omissão. Está lá em O Livro dos Espíritos, questão 642. Qual o limite do bem? E os Espíritos dizem, não é? Que o limite para a prática do bem é o limite das próprias forças. Porque que a pergunta na verdade é assim: para ser agradável a Deus, bastará o homem não praticar o mal? E os Espíritos dizem que não, que deverá realizar o bem no limite de suas forças. Porque se somos responsáveis pelo mal que praticamos, somos responsáveis também pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Se nós deixarmos a legalização do aborto no Brasil acontecer, como está previsto na reforma do Código Penal, que tramita no Senado Federal, e tudo indica que vai ser aprovado no Senado, porque não há nenhuma movimentação grande popular. Quando havia os projetos de leis independentes, nós conseguimos fazer. Mas quem aqui participou de uma das marchas? Já tivemos 5. De uma das marchas do Brasil, Movimento Brasil Sem Aborto, levante o braço, por favor. Pessoal, não enche os dedos de 2 mãos. Não tivemos 10 pessoas. Aqui no auditório está lotado, não teve 10 pessoas que tivemos a coragem de estar lá presentes, defendendo a vida. É muito pouco. Será que nós vamos continuar como nas antigas religiões do passado, que as pessoas vinham para a igreja dia de domingo, como é hoje de domingo, e vinham para assistir à liturgia, receber a hóstia e ir para casa e estava tudo bem? É para isso que vocês estão? É assim que a gente vai construir um mundo de regeneração? Enquanto nós tivermos essa condição de pedir, só de receber, nós estamos agindo como crianças espirituais. Nós somos convocados para o trabalho no bem. Mas Nazareno, cadê essas crianças que vão reencarnar? Essa geração nova, elas já estão reencarnando desde a época de Kardec. Vejam quantos espíritos nobres vêm reencarnando desde o século XIX. Já estava reencarnado Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se declara espírita de público no Salão da Guarda Velha para mais de 2.000 pessoas, na época em que as casas espíritas eram apedrejadas. Ele levanta sua voz para defender a doutrina que sabia consolar e esclarecer tantos corações, que era a restauração da verdade do Evangelho redivivo. Bezerra vem, depois em 1910 reencarna Chico Xavier e tantos outros missionários. Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Caibachuta. Quantos espíritos de luz que vêm à terra para sacolejar-nos, para nos fazer despertar, para nos trazer o exemplo de Valdo Pereira Franco, 85 anos dando palestras, viajando o mundo inteiro, carregando malas pesadas, sem ter direito a descanso, varando as madrugadas, psicografando, e trabalhando, e cantando, e falando do Evangelho de Jesus. Vejam quantos espíritos nobres, Raul Teixeira, que hoje recupera-se de um AVC, tantos trabalhadores, anônimos inclusive, menos conhecidos, mas que têm vindo dar o seu testemunho. São essas as crianças que já estávamos esperando, e já vieram, e continuam vindo.
É porque as nossas de hoje vêm, não é, num mundo com tanta informação, com tanta internet, com tanto joguinho eletrônico, com tanta TV, que elas ficam imperativas, ficam realmente aceleradas. Aí nós ficamos imaginando, meu filho deve ser um espírito, não é? Desses da regeneração. Não. Eles estão reencarnando já com a consciência do tempo perdido aqui na Terra. Era a maior lamentação que os espíritos falavam para Chico Xavier, o tempo perdido aqui na Terra. Então, meus amigos, nós precisamos mudar. Nazareno, o que nós devemos fazer? Nós temos um projeto, não é? Joana de Anjos tem defendido o projeto de humanizar, capacitar e espiritizar o movimento espírita. Porque, por incrível que pareça, tem casa espírita que precisa espiritizar. Que tem tudo lá, tem até doutrina espírita. Mas a gente está deixando o nosso principal propósito, principal objetivo. Vejam que Paulo, depois da sua conversão, está no livro Paulo Estevão, que aliás foi publicado há 70 anos. Quem já leu Paulo Estevão? Bom, mais gente um pouquinho, não? Já deu tempo, 70 anos, já deu tempo de ler? Está lá ele conversando com Barnabé, e ele vai dizer que a caridade, não é? O auxílio aos enfermos e aos necessitados era importante sim, mas que a iluminação das consciências era tarefa primordial, prioritária. Nós não podemos mais ficar trancafiando a nossa doutrina, o Consolador Prometido, dentro das casas espíritas. Nós estamos fazendo um elitismo ao contrário. A pessoa, para conhecer o espiritismo, tem que vir para uma casa espírita, porque fora nunca ouviu falar, porque a gente mesmo nem se declara espírita. A gente não faz eventos fora, não é? A FEDEF, para fazer o congresso, o segundo, nós estamos fazendo o segundo, engateando ainda. Tem estados que fazem há mais de 50 anos congressos, eventos, em locais para o grande público, faz uma grande divulgação. Para fazer o segundo foi uma guerra. Confrades do próprio movimento criticando, batendo, quando podíamos dar as mãos e trabalhar, e levar na própria televisão a mensagem espírita, que as pessoas conhecessem. E aí, ali, formar multiplicadores, como estamos, não é? Todos com aquele conhecimento, levando as pessoas para fora da casa espírita, quem não é espírita poder conhecer. Falando de temas de interesse público, de autoajuda, quanta gente com depressão. Quanta gente com a mediunidade torturada vendo espíritos e achando-se que estão simplesmente loucos. Quantas mães chorando um filho que é lhe arrancado pelas garras da morte. Quantos jovens, meus amigos, buscando as drogas. A dependência química é incurável, não tem cura. Depois que a pessoa entra no vício, não tem mais solução, só tem tratamento, não tem mais cura. E quantos mergulhando nas drogas, e nós fazendo esse desfavor para a doutrina, que é permanecermos de braços cruzados. E ainda fazemos mais, muitos de nós nos tornamos os maiores inimigos da doutrina. Porque Kardec vai dizer que os maiores inimigos do espiritismo não são seus detratores, seus adversários, não, porque esses já se mostram como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São esses companheiros inábeis e desastrados, sem conhecimento, que acabamos, né, levando essa doutrina de maneira equivocada, desmoralizando a mediunidade, mistificando, fazendo, não é, propostas e às vezes publicações inadequadas que não são de acordo com a doutrina espírita. Quando falando sobre 2012, eu fui assistir um vídeo, tem um astrobiólogo da NASA, o Dr. David Morrison. Ele vai publicar em um site, conceder entrevistas, mostrando que o mundo não vai acabar em 2012. Dizendo que não vem nenhum planeta na direção da Terra, que isso é tudo maluquice. E aí quando ele vai identificar, ele verifica que 4 focos de mistificação geraram esses boatos sobre 2012. E um deles, ele vai descobrir que foi uma médium americana, não espírita, claro, porque ser médium não quer dizer que a pessoa seja espírita. E ela vai dizer para as televisões que no mês de maio de 2003, uns espíritos chamados Zetãs, extraterrestres, teriam lhe dito que o mundo ia se acabar. Como chegou o mês de junho de 2013 e nada aconteceu, os repórteres falaram, você não falou que o mundo ia acabar?
Ela disse, não, os Zetãs me disseram que era apenas um teste, mas que em 2012 vai acabar mesmo. Quando chegar em 2012, vão dizer que é 2019, depois vão dizer que não, eu não sei, vou inventar mais e mais datas. Agora vamos continuar neste passo, enquanto devemos lançar mão da charrua. Então, como é que a gente faz para contribuir? Primeiro, conhecer a doutrina espírita, estudar, nos capacitar, para que a gente se espiritize mesmo, saiba o que é e o que não é doutrina espírita, separar o joio do trigo. E depois a gente capacitado, aí a gente vai ter condição de ajudar, de propagar, de divulgar, de fundar novas casas espíritas, de instituir núcleos de estudo, de fundar lá no nosso condomínio, por que não ter lá no salão de festas, tem grupos católicos, veja os evangélicos lá estudando também, fazendo seus cultos, no ambiente de trabalho, nas repartições, nos ministérios, eu vejo lá eles participando, e a gente quase não vê nenhum grupo espírita. A gente vem, lota as casas espíritas e não inicia uma nova casa, um grupo de oração na nossa própria residência, quando deveríamos estar multiplicando, porque morões juntos não fazem boa cerca, dizia Chico. Então nós precisamos levar essa doutrina para mais corações, permitir então ter uma TV espírita. A gente tem TV via satélite, via internet, mas quem é que tem parabólica? Quem é que tem internet para assistir? A TV do Conselho Espírita Internacional, a TV do Mundo Maior. Então nós estamos não ajudando, porque se nós todos nos ajudássemos, nós somos a religião que temos o maior índice de anos de escolaridade, é onde tem mais doutores, mais pós-doutorados, mais mestrados, mais anos de escolaridade, é na doutrina espírita. É a religião com maior renda per capita entre todas elas, nós os judeus. E as casas espíritas estão, muitas vezes, com a sua conta de energia para ser cortada, porque não tem recurso para pagar. Nazarena, porque no Espiritismo não tem dízimo. Mas você sabe por que não tem dízimo no Espiritismo? É alguma coisa errada o dízimo? Bom, se fosse errado no tempo de Jesus, ele teria dito. Ele comenta lá, está lá no Evangelho, ele comenta do dízimo do hortelã, do cominho. Ele reclama não do dízimo, mas sim dos fariseus que estavam dando mais atenção à coleta do que à transformação moral do semelhante. Mas vejam que ele, além de não criticar o dízimo, ele elogia a oferta da viúva pobre, que se fosse errado ajudar, ele teria dito, olha a senhora aí. E viúva naquele tempo, a pessoa não tinha INSS não. Era pior do que hoje. Passava fome mesmo. Ela só tinha 2 moedas de cobre. E quando ela deposita no gasofilácio, Jesus vê aquela mulher. Ela doou mais do que todos os outros que aqui se encontravam, porque ela deu do que lhe faltava. Então, se fosse errado, ele teria dito, a senhora aguarde aí para a senhora ganhar uma cesta básica. A senhora não é para ajudar, não. Então, é a única religião que não remunera os seus trabalhadores. Somos todos voluntários. Com exceção das casas maiores, que tem que ter uma livraria, né? Uma pessoa ali, vários turnos funcionando. Uma pessoa fazer a faxina, a limpeza, as casas maiores. Mas os dirigentes, os trabalhadores, os diretores, os facilitadores, todos somos voluntários. Pelo contrário, tiramos do bolso para manter a casa espírita. E quão poucos de nós somos sócios, colaboramos, contribuímos para a manutenção da casa. Agora, para trocar de roupa, para trocar de carro, para trocar de celular, para trocar disso, para dar dinheiro, celular para o carro, para os meninos, para as crianças, para estragar nossos filhos, depois eles ficarem tão entediados, porque já tem tudo e não aprenderam a valorizar, porque tudo lhe foi dado de graça. Aí depois eles vão buscar as drogas, porque estão entediados. Não aprenderam o valor do suor de cada coisa. Então nós damos coisas para os nossos filhos e não doamos o mais importante, que é o exemplo, a educação, a moralidade. Em vez de dar as facilidades que nos corrompem, nós deveríamos estar dando a orientação segura, levar para os trabalhos sociais, para eles conhecerem. E até o trabalho social, às vezes, a gente se dedica tanto que esquecemos do foco. O Zé Raul Teixeira esteve aqui em Brasília, a convite da FEDEF, a Federação do Distrito Federal, e ele foi uma palestra brilhante. Ele disse, olha, que a gente tomasse cuidado, porque fazer o trabalho social, tem muitas instituições que já fazem. O governo brasileiro, inclusive, distribui, né, vários benefícios, vários auxílios. Há muitas ONGs realizando.
mas que nós não podemos perder o foco principal, porque às vezes os trabalhadores se engajam tanto no trabalho assistencial e não fazemos o mais importante, que é a prática, o estudo e a divulgação da doutrina espírita. Isso às vezes a gente esquece de fazer. Profissionalizar, capacitar as pessoas, fazer a promoção, não somente o assistencialismo, né? Tem uma vez o presidente lá da Federação do Ceará, à época, bem-vindo da Costa Melo, ele foi visitar um centro no interior, e o presidente, olha, aqui está uma família, esse rapaz aqui, olha, ele já é a terceira geração dessa família que nós ajudamos aqui todos os meses com cesta básica. Olha, 3 gerações de dependentes que podiam estar trabalhando, podiam estar se desenvolvendo, e nós transformando a pessoa na dependência. E será que eles pelo menos levaram o evangelho de Jesus para aquela casa? Às vezes nem isso a gente faz, porque tem vergonha. Não, ide e pregai, é o que está lá, que o Espírito Verdade nos determina. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, é a orientação. Nós temos o dever de estudar, de nos preparar. Então, sobretudo, aqueles estudos em grupo, como o próprio Kardec nos recomenda, pequenos grupos, onde a gente vai poder ser esclarecido pelo monitor, pelo facilitador. Olha, essa obra que você está estudando não é tão adequada. Nazareno, os livros de Kardec, para mim, tem uma linguagem um pouco rebuscada, não é? Mas então tem as apostilas, que a própria Federação Espírita Brasileira se encarrega. Aqui também tem o estudo sistematizado, o ESD, em vários dias, em vários horários da semana que vocês podem escolher, tudo gratuito. Agora a gente tem que insistir para estudar. Quando o estudo já é tratamento. Divaldo, que é médio vidente, no livro Conversa Fraterna, ele diz que nas sessões de palestras, de estudo, de seminários, acontecem verdadeiras desobsessões. Porque os espíritos se aproveitam que estamos ali receptivos e nos ajudam naquele ambiente preparado. E nós estamos nos esclarecendo, fazendo brilhar a luz interna. Não ficar somente recebendo a luz que vem de fora. Perguntaram ao Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? E Chico foi categórico. O primeiro e o mais importante tratamento para a influência dos maus espíritos é o estudo das obras de Allan Kardec. Ainda um ilustre desconhecido para nós. Então nós temos que estudar, nos preparar, nos capacitar. Agora não é para virar doutor da lei, não é para ficar pós-doutorado em espírito. Não, vamos estudar sempre, continuadamente, mas é para colocar em prática. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Não é virar santo não, mas é se esforçar em se melhorar. Porque nos melhorando nós estamos transformando o mundo em um mundo de regeneração. Então começa dentro de cada um. E não é amanhã, não é 2057, não é 2000, não. A gente não pode desencarnar hoje. Indo para casa, não tem acidente de carro, gente alcoolizada na rua, tem. A gente pode desencarnar. Estava conversando com uma amiga, ela me falou, assistimos uma palestra, lá na Casa do Caminho, no dia seguinte a pessoa amanheceu morta, né? Como a gente fala, amanheceu morta é coisa engraçada, mas desencarnou. Tranquilamente, acordou morta, né? Acordou morta. Não está errado, não. Olha que bênção, né? Dedicada, fiel, estudiosa, frequentadora das casas espíritas, lá no grupo espírita, no GBM, lá no grupo espírita Bezerra de Menezes, dentro da Câmara, ela e sua companheira estavam sempre lá presentes, ajudando, lutando, mantendo um centro espírita dentro do Congresso Nacional. Infelizmente nós não temos mais, não foi mais permitido. E a gente então tem esse dever, meus amigos, de levar essa doutrina. Agora levá-la de maneira adequada, com estudo. Mas a gente vive distraído com os romances, com as novelas da TV, com os jornais, as tragédias, as coisas. E a gente está sempre distraído, não é? Enquanto que Jesus fala, depois do sermão, lá no sermão profético, depois da parábola dos talentos, ele fala da parábola do mordomo fiel. Ele diz que o Senhor, ao retornar, aquele servo, aquele mordomo, que ele encontrar ocupado, trabalhando, este será salvo. Então, se a gente estiver ocupado, trabalhando no bem, trabalhando em favor dos nossos semelhantes, além disso ser a melhor proteção contra a influência dos maus espíritos, está lá no livro dos médiuns, é a prática do bem, porque atraímos a presença dos espíritos superiores. É também o que Jesus nos pediu, para estarmos ocupados
com as coisas do céu e não com as coisas da terra. Então hoje nós estamos obsedados, nós estamos, fascinados com essas tantas notícias, tantas informações, e estamos distraídos. Enquanto que o próprio Cristo nos assevera: a cada um será dado conforme as suas obras. No Apocalipse, em 2 versículos, no último capítulo está escrito que cada um será julgado conforme as suas obras. Nazareno, para obra vale assistir palestra? É bom assistir palestra, eu adoro, eu passo o dia ouvindo palestra. Escuto muito, adoro mesmo, sério. Mas tem que transformar, porque este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que vos envio. Quantas vezes eu tentei vos reunir, como a galinha tenta cobrir com suas asas seus pintinhos, e tu não quisestes, Jerusalém. Meus amigos, há 2000 anos Jesus vem nos convidando. Por que recalcitramos diante de tantos aguilhões? Temos que perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E começar a agir. Vejam que no final dos tempos Jesus coloca um critério, não é? Para a separação dos cabritos das ovelhas. Passará à esquerda alguns e à direita outros. É o simbolismo mostrando que alguns, serão expatriados daqui da terra, não poderão mais reencarnar neste mundo que se tornará cada vez um mundo melhor. E os outros que continuarão aqui na terra. Tanto que ele vai dizer que os mansos herdarão a terra. E ele pede apenas uma coisa. Qual é a única coisa que ele pede? Caridade. Tive fome, tu me deste de comer. Tive sede, tu me deste de beber. Estava nu e tu me vestiste. Estive preso, enfermo, e tu foste me visitar. Estava peregrino, sem teto, e tu me hospedaste. Jesus coloca verbos, ação. Todos lá são verbos de ação. Nada de palavra, nada, não. Ação. E os Espíritos vão complementar em O Livro dos Espíritos, questão 886, que a caridade, como entendia Jesus, era também benevolência para com todos, ser bom para todos, para bons e para os maus. Era indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para a imperfeição do próximo. E o perdão das ofensas é a caridade moral. E nós sabemos também que o Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Que foi o que Kardec mais fez em sua vida: divulgar a doutrina espírita, organizar os livros, publicá-los, a revista espírita, trabalhando afanosamente, desencarna trabalhando. E nós, se quer ajudarmos, com um pouco do nosso tempo, com um pouco dos nossos recursos, as instituições que divulgam a doutrina espírita, a gente ajuda. Não temos uma TV, não temos, os filmes que temos com poucos recursos, com muita dificuldade. E por que, Nazareno, que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Bom, porque aqui nós temos esses homens iluminados que reencarnaram. Se Chico Xavier tivesse reencarnado na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Porque aqui já foram vendidos mais de 50 milhões de livros espíritas. E por isso aqui realmente é o maior país espírita do planeta. Agora, o filme chega aos milhões de pessoas, mas não esclarece. Quem aqui assistiu Ghost, do outro lado da vida? Todo mundo, né? Todo mundo se apaixonou, mas as pessoas assistem aquele filme. É um filme altamente espírita, não é? Mas as pessoas assistem aquele filme e acham que é uma história da carochinha, que é uma historinha comum. O filme comove, mas não esclarece. Enquanto que o livro esclarece, convence, mas não chega aos bilhões de pessoas que o filme pode chegar. Então, o que seria o ideal, Nazareno? Seria se nós fizéssemos filmes baseados em livros espíritas. Porque a pessoa ia assistir o filme, e inclusive ser levado para fora do Brasil, e a vida continua. Quem é esse tal de André Luiz? Quem é esse tal de Chico Xavier, que as pessoas não conhecem? Conhecido aqui no Brasil. Aliás, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, não é? Sem dúvida alguma, com mais de 71% dos votos, num concurso promovido pelo SBT. Então, se as pessoas assistissem ao filme e soubessem que existe um livro, elas iam depois querer saber que livro é esse. Quem é esse tal de Allan Kardec?
Quantos livros Chico nos deixou que podem virar livros? E quem aqui já assistiu o filme A Vida Continua? Levante o braço. Pessoal, que vergonha. E A Vida Continua, que está no cinema, está em cartaz. Quem não assistiu, então levante o braço. Olha, tem muita gente que não assistiu ainda. Ah, não, é porque tem muita fila agora. Quando a semana que vem eu vou? Quando a semana que vem já não está mais em cartaz. Já não vai dar bons índices de audiência. O povo tem que ver fila. O povo só gosta daquele que tem muvuca. Que acha, rapaz, deve ser bom, que ele dá todo mundo naquela fila ali. Então não deixem para amanhã. Vamos assistir o filme. Porque assim a gente está divulgando as boas obras espíritas. As pessoas estão tomando contato. Chico disse que essa história era real, que os personagens, ele apenas mudou o nome, que inclusive ele orou diante da casa, da família, em São Paulo, onde estavam reencarnados aqueles espíritos. E ele disse que este livro um dia se tornaria um filme e ajudaria muitas pessoas a se esclarecerem, a conhecerem a doutrina espírita. E a gente nem para o cinema a gente vai. Então, quantos corações podem ser consolados? Quanta gente cometendo aborto? 50 milhões de crianças morrem todos os anos, meus amigos, assassinadas dentro do ventre de suas mãezinhas. Mais do que as 2 grandes guerras mundiais matavam por ano juntas. E nós de braços cruzados. Quantas pessoas cometendo o crime do suicídio? Pessoas vitimadas pela depressão, pela obsessão espiritual, pelo pânico, chorando o retorno de um ente querido para o mundo espiritual, e nós com esse tesouro aqui, quando poderíamos estar levando essa luz para muitos lugares, muitas pessoas. Então vamos divulgar os livros espíritas, divulgar os filmes, ajudar as casas e as instituições, a federação, seja a distrital, a estadual, a nacional. Meus amigos, não é para fazer propaganda minha, não. Mas olha, eu não ajudo nenhuma instituição beneficente, não. Com dinheiro, não. Mas eu sou sócio do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, sou do Clube dos Amigos da TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional, sou do Clube dos Amigos da Boa Nova, sou também sócio contribuinte da Comunhão Espírita de Brasília, onde sou trabalhador, ajudo também financeiramente lá na FEDEF, onde auxilio na parte de divulgação. Todas as instituições de divulgação recebem, mesmo que seja pouco, a minha contribuição. Porque eu sei que ali é onde mais é necessário. É como Paulo diz, o esclarecimento das consciências é a prioridade. E de pregar. Jesus fez curas, mas ele não veio para curar corpos perecíveis, não. Ele veio apenas para chamar a atenção através dos fenômenos para a sua mensagem, que era verdadeiramente a nossa salvação, o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita, então, vem trazer de volta, em toda a sua beleza, a mensagem de Jesus. Para isso, nós convocamos vocês, para estarmos juntos, ajudando a divulgar o filme, os livros, e a Adeleuza nos permitiu, a gente vai colocar o trailer do filme E a Vida Continua, para quem não assistiu ainda, convidar vocês para assistirmos ainda esta semana o filme, prestigiar os filmes espíritas. Eles vão ser muito melhores à medida que a gente for investindo, que a gente tiver mais apoio, que a gente tiver uma melhor divulgação, e colocar também um vídeo para a gente falar de um homem que a doutrina espírita vem nos convidar a conhecer em toda beleza, em toda pureza, o seu evangelho de amor e de luz. Está em cartaz, pessoal, o filme. Está em cartaz no Pátio Brasil, está em cartaz no Taguatinga Shopping, está no Pier 21 e está também, e está também no Park Shopping, não é? Acho que o mais perto aqui é o Park Shopping. E A Vida Continua, de André Luiz, e todo mundo vai gostar, porque é um romance. Você não gostando de romance? Esse filme é um romance. Parece uma novela, tem amor, tem paixão, tem ciúme, tem intriga, tem traição, tem tudo que o povão gosta, tudo que o povo gosta. E também tem perdão, tem reconciliação, tem reencarnação, tem mortalidade da alma, tem esperança, tem fé, tem esclarecimento. Vamos assistir, vamos prestigiar.
o filme e a vida continua. Eu posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Evelina, estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. A gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. 14 de setembro nos cinemas. Então já está aí há vários dias, né? Já estamos já em outubro.